Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, no player do Facebook, no canal do YouTube, na tela inicial do bocnews.com e também no canal de áudio. Você quer ouvir apenas o programa? Não quer ficar com a minha beleza no vídeo? Então você pode só ouvir o programa, tem lá no nosso canal de áudio a versão podcast, radiofônica, digamos assim, tá certo? E tem também o aplicativo da BocNews Rádio, você pode acompanhar também. Meus caros, no programa desta sexta-feira temos muitos assuntos. Claro, vamos repercutir ainda a vitória do Santos de goleada. Ó, há quanto tempo eu não falava isso? Goleada do Santos. Há quanto tempo eu não falava isso? 4-0 em cima da Juazeirense pela Copa do Brasil. O Santos encaminhou a sua classificação para a próxima etapa. Pode até preservar alguns jogadores se o Diniz for esperto na semana que vem, porque tem clássico contra o Corinthians no domingo. Vamos falar do jogo contra a Chapecoense neste final de semana, do Jair Ventura, fora de casa. A hora do Santos vencer fora é essa, né? A Chapecoense é a lanterna do campeonato, só falta o Santos reabilitar mais um time que está lá embaixo, né? Mesmo sem o Marinho, o Santos tem condições de vencer. E claro, a novela Sem Fim, né? Parece que foi escrita pela Janete Claire, um negócio absurdo, a história do Caio Jorge, que acertou com a Juventus, o Santos tinha acertado com o Benfica. Agora está uma conversa aí meio complicada, meio complexa, juridicamente falando, inclusive, para que o Caio Jorge se vá e deixe algum dinheiro nas contas do Santos Futebol Clube. A novela parece que não acaba nunca, meus caros. Então, deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta sexta-feira comigo. Felipe Rey, divida a tela aí, por favor. Como acontece a cada 15 dias, está ali o doutor Rafael Cobra, ele com o seu tradicional cenário digno de uma obra de arte, né? Hoje ele não está com o Santos de fundo, ele está no seu cenário alternativo. E direto do Guarujá, com esta cortina que é ótima para assistir série. De vez em quando eu assisto uma série à noite, assim, não entendo nada, só vejo as legendas. Preciso arrumar uma cortina dessa para assistir as minhas séries. O nosso companheiro Caio Rucilo, que falará também sobre o futebol feminino, porque o Brasil foi eliminado nos Jogos Olímpicos esta manhã, nos pênaltis diante do Canadá. Aliás, como o tema do Caio Jorge requer a atenção de todos, eu vou primeiro hoje inverter a nossa ordem aqui. Não vou começar com o Dr. Rafael Cobra, vou começar com o Caio Rucilo, para ele, nesse primeiro destaque, falar exatamente sobre essa questão do futebol feminino. Se quiser deixar um teaser também sobre os assuntos do Santos, pode deixar também, o Caio. E aí o Dr. Cobra vai explicar para a gente. No caso, na novela Caio Jorge, o Santos pode exigir a multa, o Santos está certo em procurar a FIFA, se é que vai procurar, tem que aceitar quanto, que confusão danada. Mas primeiro você, Caio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, bom dia, Dr. Cobra, bom dia aos amigos e amigas do BocNews TV. Sobre o futebol feminino, né, eu imagino, né, como eu li o cenário antes desse jogo contra o Canadá, muito já se pensava na semifinal, ou contra os Estados Unidos, ou contra a equipe da Holanda. Esqueceram do Canadá, né? O jogo truncado, né? Foi para os pênaltis, o Brasil perde nos pênaltis, e pode ter colocado ponto final aí numa geração de mata e formiga, né? O que é muito triste é que elas deixam a seleção sem a conquista de um título de expressão, né? Essa talvez tenha sido a última oportunidade, né? Embora a Marta ainda entregue dentro de campo um bom desempenho, etc e tal, mas além das duas, né, tem uma geração, né, de atletas veteranas, a própria Érica, que já jogou no Santos, hoje está no Corinthians, enfim, muitas outras, a Cristiane, que poderia estar, não está, mas é da mesma geração. Então, eu acho que já é para essa turma aí, já é um fim de ciclo. E é o momento de pensar já na renovação, né? A técnica Pia Sundhage foi muito criticada por não já ter iniciado essa renovação nesse ciclo, né? Pós-Copa do Mundo
entre, né, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então acho que esse é o momento para o futebol feminino já dar início a esse processo de renovação. O futebol de clubes no Brasil vive um novo momento, um momento de expansão, de crescimento, e é hora da Pia olhar com mais carinho para os clubes daqui, para as garotas dos clubes daqui, porque a safra é boa, talvez, obviamente, não vejo uma Marta ou uma Cristiane, mas eu acho que dá para se montar um elenco bem competitivo, talvez tão quanto o atual, e fazer bonito nas próximas competições, né? Principalmente a Copa do Mundo que tem aí pela frente, Alex. Muito bem. Vamos aguardar aí essa tal renovação do futebol feminino do Brasil, que melhorou muito nos últimos anos, mas precisa dar um salto, né, para conquistar grandes títulos. Doutor Cobra, obrigado pela presença, bom dia. Vamos lá, o senhor ouviu o que eu falei no começo aí do programa a respeito do Caio Jorge, leu o noticiário, a informação que saiu, acho que foi primeiramente no Globoesporte.com, falando dessa possibilidade que o Santos tem de levar a esferas diferentes a disputa pelo Caio Jorge. Aí muita gente perguntando, né? O Santos pode exigir a multa? Quanto é que o Santos pode arrancar nessa história? Tem chance de ganhar se for bater de frente? É melhor negociar com a Juventus e tal? Por favor, doutor, nos ilumine nessa história tão nebulosa. Bom dia. Olá, Alex. Bom dia. Sempre um grande prazer participar do Esporte em Destaque. Bom dia ao Caio também, ao Felipe aí nas técnicas e a toda a vasta audiência do programa. Pois é, Alex, passam 15 dias e a gente ainda não consegue uma solução. Minha nova participação no programa, a gente sempre exige que volte no assunto Caio Jorge, né? Porque realmente os fatos vão se sucedendo e a análise jurídica vai se atualizando nesse contexto, né? De fato, a notícia que tem sido divulgada e sendo comentada em bastidores é que o Santos busca dificultar a liberação do Caio Jorge à Juventus sob o argumento de que no contrato de trabalho firmado com o atleta existe uma cláusula que prevê a renovação bilateral desse contrato por mais 2 anos ao término dos 3 primeiros anos de duração, né? Então, o que se discute é que o Santos usaria este argumento para levar à FIFA uma demanda pleiteando uma indenização por parte da Juventus se efetivamente se concretizar a transferência do atleta, o que parece já existe até contratos estabelecidos entre atleta e a equipe italiana nesse contexto, né? E para que haja uma compreensão mais popular, vamos tratar assim, vou tentar ser o mais breve e mais didático possível aonde está a discussão jurídica deste caso, né? Embora a Lei Pelé autorize que o atleta, a partir dos 16 anos, firme um contrato de trabalho com prazo máximo de 5 anos de duração, sem qualquer limitação nessa relação, a previsão do regulamento de status e transferência de jogadores da FIFA, que embora seja uma norma de uma entidade privada internacional, ela sim é recepcionada pelo ordenamento jurídico nacional, né, por previsão da Lei Pelé e replicada nos regulamentos da CBF. O que conflita nessas interpretações da Lei Pelé com regulamentos de status e transferência da FIFA? Para este regulamento FIFA, um atleta menor de 18 anos só pode assinar contrato com prazo máximo de 3 anos, ponto final. Não há qualquer exceção a essa realidade, né? O que o Santos buscou inicialmente, quando fez o contrato com o Caio, era, ok, para adequar essa norma, eu vou firmar um contrato de 3 anos de duração e vou prever uma renovação por mais 2, o que estaria dentro do ordenamento jurídico nacional, e com uma interpretação a qual eu já antecipo que eu não concordo, de que quando exercer a opção agora, o atleta já tem mais do que 18 anos e por isso não estaria dentro daquela restrição do que a FIFA prevê no seu regulamento. Mas quando eu digo, Alex, que eu não concordo com essa interpretação, primeiro vale dizer, a FIFA não analisou especificamente, não tem uma decisão final da FIFA ou do CAS, na Corte Arbitral do Esporte, analisando exatamente essa previsão.
Então, a gente não tem um posicionamento já estabelecido nesse contexto. Mas analisando o aspecto jurídico e as interpretações que a FIFA tem dado aos seus litígios, para a FIFA, isso é um contrato único que foi assinado quando o atleta era menor de idade, e ainda que a previsão inicial fosse de 3 anos e a opção de extensão por mais 2 anos, aos olhos da FIFA me parece que estará sendo interpretado o quê? E a interpretação que eu compreendo desse caso é: pouco importa se já era um vínculo de 5 anos direto ou a possibilidade de uma extensão ao término dos 3 primeiros anos. O que foi feito na prática é um contrato único com o atleta, em que havia a opção de... Ele era menor de idade, e a opção de duração de 5 anos, ela era quase que um fato concreto. O que se fez ali foi justamente uma tentativa de se driblar esta limitação de duração contratual imposta pela FIFA. Então, eu não vejo nesse caso concreto como esses 2 anos sejam reconhecidos para uma relação internacional. Evidente que se o interesse no Caio Jorge fosse aqui do Flamengo, por exemplo, esses 2 anos de renovação seriam absolutamente legítimos, por estar em consonância com a Lei Pelé. Agora, quando se trata de uma relação internacional, o próprio regulamento de status e transferência de jogadores da CBF já traz essa observação, que em caso de relações internacionais, somente serão considerados válidos os 3 primeiros anos do contrato de trabalho de um atleta quando firmado num período em que ele seja menor de idade. Dentro dessa realidade, ainda que as discussões vão para o campo da moralidade, da gratidão, mas no aspecto jurídico, me parece que a relação está seguindo um caminho esperado, né? O Caio assinou já, como a lei lhe garante, um pré-contrato por faltarem menos de 6 meses para o término da sua relação contratual com o clube atual, e a partir do término dos 3 anos de contrato, ele será um atleta que irá para a Juventus praticamente de graça, né? Quando eu digo praticamente, porque ainda que sem receber um valor compatível com o mercado, com o que ele faria numa venda, o Santos ainda terá direito a uma indenização pequena para os padrões dessa relação, que é o que a FIFA trata no seu regulamento como training compensation, né? Então, o Santos terá lá um valor indenizatório irrelevante, perto do valor de mercado desse atleta. Então, me parece que o caminho agora e acho que é o que está sendo feito, é criar dificuldades, empecilhos, discussões, para ver se consegue um valor compensatório para a liberação imediata do jogador, que não me parece razoável permanecer com ele por mais 6 meses e sair de graça, que acho que até o impacto dentro de campo já será sentido, caso seja esse o caminho buscado, né? Então, num cenário jurídico, me parece que a situação do Santos não é confortável e não é passível de uma demanda à FIFA. Eu acho que não prosperará. Essa é a minha opinião. Então, para aqueles que tinham a dúvida se dava para pedir a multa, não dá, né? Não tem como pedir a multa. Não adianta exigir isso, é completamente fora de razão. Não dá para, pela interpretação, pelo que disse aqui o Dr. Cobra, exigir essa renovação automática. Então, o Santos que veja aí com a Juventus esses 2, 3 milhões de euros, aí não sei se vai chegar nisso tudo, e dê a conversa por encerrado, porque não tem clima para o Caio Jorge continuar jogando no Santos. Enfim, o fato chegou nesse ponto, e a vida tem que seguir. O Santos tem que usar o exemplo do Caio Jorge para que não cometa o mesmo erro, né, com o Marcos Leonardo, por exemplo. Caio, antes do break, você quer falar alguma coisa sobre essa história do Caio Jorge? Eu queria entender, né? Porque ontem o André Mazzuco, que é tido como homem forte do futebol do Santos, ele deu uma declaração pro pessoal da tribuna, né? Dizendo que não sabia de venda nenhuma do Caio Jorge para a Juventus, nenhum negócio, o Santos não foi comunicado de nada, de pré-contrato, de contrato, tá sabendo de nada. Essa é a posição oficial do Santos, ao mesmo tempo em que o atleta foi afastado da partida contra a Juazeirense, né? Então, ficou meio conflituosa essa posição do Santos em relação ao Caio Jorge.
Sobre não haver clima, Alex e Dr. Cobra, eu estou me convencendo que já não há mais, né? Eu pensava da seguinte forma: o Caio Jorge é profissional, tem contrato com o clube, é um jogador que foi decisivo, né, no confronto contra o Independiente na Copa Sul-Americana, que é um título que o Santos pode ganhar. Tá palpável ao Santos ganhar, né? De todos que o Santos disputa, para mim é o mais fácil, mais alcançável, e acho que ele faria uma diferença brutal aí na reta final, mas como essa negociação, né, do Caio Jorge com a Juventus, do Santos com o Benfica, esse conflito entre as partes, ele vai se desenrolando, eu já começo a me convencer. E eu era hiper partidário de que o Caio Jorge cumprisse o contrato à sua integralidade. Já estou começando a me convencer que o melhor mesmo é ele ir embora e dar espaço aí ao Marcos Leonardo e as opções que o Fernando Diniz quiser colocar para jogo. Muito bem, é isso. Vamos aguardar aí, tomara que o Santos pegue o dinheirinho e o Caio Jorge que siga a vida dele. Felipe Rey, vamos para o primeiro break. Na sequência a gente vai repercutir o jogo de quinta-feira e depois na sequência do programa, claro, vamos falar desse Santos e Chapecoense, o reencontro com o Jair Ventura. Não é só a Chapecoense última colocada, não. O Jair Ventura do outro lado também, só me faltava essa. Vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e 40. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h48 de volta com o Esporte em Destaque, só para não perder o fio da meada aqui, antes da gente ver os lances, né? Aí sim, melhores momentos de Santos e Juazeirense, o Davidson Garoto ingrato, Jorge é passado, Nando Xavier, bom dia, Alex a todos, o Clodoaldo Oliveira, bom dia, o Rogério das Trufas de Catanduva, vê como dói ser roubado como 95, lembra que roubaram uma Olimpíada, é diferente quando erra de quando se assalta com todas as mãos. O Alexandre Dantas, bom dia, amigos torcedores do Santos. O Rogério das Trufas também diz aqui, abraço porque o advogado inteligente assim não trabalha no Santos. O Alexandre Félix, bom dia, amigos. Pega os 3 milhões de euros e vamos seguir em frente. Tivemos Pelé, Pepe, Robinho, Neymar e tantos outros. Caio Jorge apenas um grão de areia no mar. Segue o jogo peixe. Silvano Rodrigues, bom dia. O Sidney Sakai, esse dinheiro do Caio Jorge vale muito mais do que o São Paulo ganhou pelo Campeonato Paulista. Melhor pegar o dinheiro e segue o jogo. O Paulo Correia de Oliveira, bom dia, Alex e amigos. O Otávio Ferreira, bom dia, Alex. Essa situação já aconteceu em um caso envolvendo o jogador Natan do Atlético Paranaense e Chelsea. A justiça em primeira instância deu Atlético, em segunda Chelsea acabaram em um acordo. O PH Júnior, boa tarde, Alex. O Queiroz, tá certo, tem que afastar mesmo. O Nando Xavier, Marcos Leonardo está aí para fazer a gente esquecer o ex rapidinho. O Aziz Alberto Raci, amiguinhos dos empresários, conflituoso e as ações do empresário e jogador.
O Queiroz também aqui, o Marcos Leonardo é mais jogador que o Caio Jorge, o Matheus Smokovic. Fala, galera, precisamos focar na Sul-Americana, ao meu ver, a Copa mais fácil, apesar de ter clubes melhores. O Roger Sanassi também mandou aquele bom dia para todos aqui. E a gente vai dar sequência no programa, depois eu leio mais participações. Eu acabei de me perder nas mensagens aqui. Pronto, achei. Muito bem. O Fábio Freitas, bom dia, Alex e amigos. Com relação ao Ângelo versus Diniz, não acho que o Diniz seja bom de grupo. O que ele é realmente uma pessoa muito mal educada, que não sabe se comunicar com os jogadores. Pois é, Fábio, mas a gente vê as entrevistas dos jogadores, ou eles estão mentindo, ou a gente está entendendo completamente errado, porque todos eles elogiam o Diniz. Né? Todos eles elogiam o Diniz. Eu não ia falar dessa história do Ângelo, mas até o Dr. Cobra comentou antes, e eu vou ser obrigado, já que se levantou a bola, é o seguinte... O Ângelo, ele é um menino que tem muito potencial, só que ele só tem 16 anos. Eu acho que esse ano de maturação, até para ele melhorar no aspecto físico, aguentar um jogo do profissional, claro que eu acho que ele devia entrar mais, ter alguns minutos a mais em campo, eu concordo com isso, mas ele tem que enxergar que o ano para ele, até dependendo da concorrência, né, dele explodir, é o ano que vem. Até porque, enquanto ele esteve no time, ele fez alguns bons jogos, mas ele não foi nem de perto o que o Neymar e o Robinho, por exemplo, foram logo de cara, né? Até porque ele é mais novo. Então eu acho que ele precisa ficar tranquilo. O momento dele vai chegar, talvez o Diniz ache que, e eu penso, talvez concordando com isso, que do jeito que o Santos tem dificuldade para jogar hoje, exigir do Ângelo que ele seja o cara a fazer a diferença, talvez aconteça o que está acontecendo com o Kaique. Tem um monte de torcedor aí que desce a lenha no Kaique todo jogo porque acha que ele é ruim. E ele não é ruim. O Ângelo também não é. Muito pelo contrário, os dois são ótimos. Mas acho que a hora do Ângelo vai chegar. Até porque ele joga na posição do Marinho. Né? O Marinho está suspenso agora no final de semana. Eu acho que ele vai botar o Marcos Guilherme na direita. O Lucas Braga fez gol, você não tem como tirar ele do time, né? Enfim, mas eu acho que o Ângelo precisa ter um pouquinho de paciência, ele é muito menino, tem muito chão pela frente ainda, tá certo? Vamos lá com os lances, meu caro Felipe Rei, para que Caio Rucilo e Dr. Cobra analisem. Caio Rucilo, Jamota, o craque da meiota, deu 2 passes aí, ó, só gol do Madison. O Madison que entrou no lugar do Pará. Não dá para comparar, né, com o perdão do trocadilho ridículo, mas o Madison... Pode ter lá as falhas dele, quase entregou o ouro no primeiro tempo, mas a produção ofensiva dele é incomparável, né, ô Caio? Alô, Caio Rucilo, câmbio? Oi. Agora sim, vamos lá. Tá me ouvindo? Agora sim, né? Isso. Então, o Pará, até no auge dele, né, na Copa Libertadores de 2020, né, ele não tinha uma boa presença ofensiva. Isso tem que ser reconhecido. Ele se destacava mais pelo bom posicionamento na defesa, pela raça, do que propriamente nas chegadas pelo ataque, né? E até acho que falta, não só ao Pará, como ao Madison, os outros laterais do elenco do Santos, né? Também pela esquerda. E aí é característica de treinador, né? Ter aquela situação de apoio, de tabelas, né? De tentar envolver a zaga adversária. Pela direita, então, tanto com o Madison como o Pará, eu não vejo isso acontecer. Mas é fato que... E o Madison, para mim, é o melhor cabeceador do elenco. Tá ficando melhor que o Bruno Marques, né? Que é tido... Eu brinco que ele é o Peter Crouch do Piniquim, né? É o homem poste do ataque do Santos. Mas a produção ofensiva de jogadas aéreas do Madison é algo incrível que também cabe análise. O que eu não gosto, Alex, é que o Santos é o time que mais cruza no Brasil e que esses cruzamentos pouco se traduzem em gols, né? E até em jogadas de perigo. O Santos cruzou mais de 30 bolas contra a equipe da Juazeirense, né? E se essa bola do Madison não entra, a porteira ia continuar fechada e o Santos ia ter mais dificuldades, como teve dificuldades em jogos contra a Juventude, Sport e o próprio Atlético Goianiense, esses 3 jogos na Vila Belmiro. A impressão que eu tenho, Alex, só para findar esse comentário, é que a impressão que dá é que se o Barcelona vier na Vila e jogar como o Barcelona, o Santos ganha com facilidade. Agora, se o Barcelona vier na Vila e jogar fechadinho, o Santos não ganha, é capaz ainda de tomar um gol no contra-ataque. Pois é, esse negócio do cruzamento foram 30, contra o Atlético Goianiense foram 50 e poucos, 57, se eu não estiver equivocado.
Por isso que eu defendi, teve muita gente que me criticou, porque eu falei do Bruno Marques. Eu não estou pedindo para o Bruno Marques ser a nova atração do Circo du Soleil, entendeu? O equilibrista. Não é para isso que ele está em campo. Ele está em campo para dar porrada, trombada dentro da área, o corpo dele segurar, puxar a marcação. Ele teve algumas bolas que ele subiu bem de cabeça e não finalizou direitinho e tal, porque também fazia 3 meses que o moleque não jogava no principal, né? Então, eu acho assim, você tem que ter um jogador dessa característica no banco de reserva para entrar quando precisar disso aí, né? Ele já fez gol importante com características semelhantes, jogo com a mesma característica, né? Então, não dá para descartar. O Diniz na coletiva falou, não, ele está treinando bem, coisa e tal. E como o Caio Jorge, que de cabeça é tão bom quanto eu sou em física quântica, ele vai cavar o lugarzinho dele. O Caio Jorge vai embora, ele vai ter oportunidade no banco. Doutor Cobra, mas foi sofrido o jogo, né? Foi sair um golzinho lá depois da metade do segundo tempo. O jogo não foi bom, né? O Santos teve dificuldades hercúleas aí contra a equipe da Juazeirense, mas pelo menos deu uma sapecada para encaminhar, né? Quando a gente fala de poupar jogadores na semana que vem, não há a menor hipótese se o Santos entrar, por exemplo, vou falar um negócio aqui, com o Pará na lateral esquerda, com o Zanocelo, com o Pirani, com o Ângelo, com o Boza. Não tem como o Santos ser eliminado, tomar de 5-0 da Juazeirense se botar 3, 4, 5 jogadores diferentes, né, doutor? Exatamente, Alex. Não dá nem para imaginar o Santos passar sufoco num jogo de volta, né? O sufoco já foi o jogo de ida, né? Quem vê o placar final de 4-0 não tem a percepção do que foi de fato a partida. Se eu não estiver errado, o primeiro gol foi sair quase aos 30 minutos já, né? 27, 28 minutos, né? E o Santos adotando o mesmo estilo de jogo que não tinha dado certo diversas vezes, né? Quer dizer, claro que contra um time extremamente fechado ali, como o Santos tem enfrentado na Vila Belmiro, acaba sendo um dos recursos, de fato, você alçar a bola para a área. A grande questão, que a gente já discutiu em outros programas, é que não adianta você alçar a bola na área pro Marcos Guilherme, né, pro Caio Jorge, que não tinha como grande característica cabeceio, o Marinho, quer dizer, você não tinha atletas para esse estilo de jogo. E a gente já tinha comentado que, independente do Bruno considerá-lo o maior centroavante, aí não digo em estatura, mas em qualidade, né, o maior centroavante de todos, mas ele tem uma característica que nenhum outro atacante do Santos tinha. E é justamente a característica que encaixa para esse tipo de jogo, né? Então, acho que precisou que o Caio fosse afastado para que ele passasse a ter uma chance no banco de reservas. E aí o Diniz, ele tem, acho que, se mostrado ali extremamente, talvez teimoso, possa ser uma palavra que encaixe, sem qualquer tom pejorativo para isso, mas ele tem demorado para observar fatos que são absolutamente cristalinos, né? A presença do Madison era uma imposição, precisou chegar ao extremo do extremo para que isso fosse feito, e a opção do Bruno para jogos em que você só tem como principal alternativa alçar a bola para a área, ela era evidente, né? Não precisa ser nenhum gênio do futebol para constatar isso. E nós vínhamos falando isso. E por mais que o Bruno, nesse jogo, não tenha ele propriamente dito decidido o jogo com uma bola aérea, mas claro que quando você passa a ter um atacante, um centroavante de 1,90 m e tanto na área, a atenção dos zagueiros, da marcação, fica muito mais voltada para esse atleta e você acaba tendo outras oportunidades para outros jogadores. Então, eu acho que descobriu-se aí tardiamente que o Bruno precisa ter espaço como uma mudança de alternativa em jogos do Santos. Isso é o único atacante com estas características, então que ele passe a ter mais chance e com sequência de jogos, sem dúvida nenhuma, ele ou qualquer outro atleta tende a melhorar o seu desempenho dentro de campo, né? Ô Caio, e o Sanches, hein? Que coisa. 36 anos, maior artilheiro estrangeiro da história do clube, jogou até o final da partida, tá ganhando ritmo a cada jogo. É impressionante o que esse uruguaio faz no Santos, acho que ele merece, né? Quando a gente fala que alguns jogadores merecem mais do que outros passar pela história do clube, porque senão ele vai entrar naquele panteão onde estão Sérgio Guedes, Paulinho McLaren, Guga, Almir, né, grandes nomes da história do Santos e que infelizmente, eu digo com dor no coração, infelizmente não conquistaram um título pelo Santos, né?
E você já imaginou o Sanches levantando a Copa Sul-Americana lá no Centenário, no Uruguai? Né? O Sanches merece, né, o Caio, pela representatividade, pela forma como se comporta, ganhar um troféu com o Santos. Não sei se esse ano pode ser que seja a Copa Sul-Americana, talvez o ano que vem o estadual, enfim, porque o Santos ainda está numa fase ainda muito de reconstrução, mas é impressionante o que joga e o comportamento do Sanches, né, Caio? Ah, sem dúvida, Alex. Ele é o tipo de jogador que os demais devem olhar para ele e mirar como exemplo. É um cara que, dentro de campo, dá tudo. É impressionante, né? Você vê, eu brinco, ele é a personificação da raça, né? E, bom, sobre conquistar a Sul-Americana, seria a segunda dele, né? Ele estava naquela primeira do River Plate, né? Logo na chegada do Gadiardo, que deu início até ao crescimento, né, digamos assim, o ressurgimento do River Plate para o cenário sul-americano, né? Porque antes o River tinha passado por rebaixamento, não vinha num grande momento até no próprio futebol doméstico, né? E aí subiu de divisão, depois a chegada do Gadiardo, que vinha de um trabalho muito ruim no Nacional de Montevidéu, e foi até questionado o nome dele para assumir o River Plate. E, bom, hoje o River é essa realidade aí, né? Passa ano, entra ano e sai ano, ele tá pelo menos entre os 4 da América na Libertadores e disputando o Campeonato Argentino. E tudo isso começou numa semente que a geração do Sanches plantou lá no time do River Plate. E eu acho que é um exemplo também para que o Santos possa se mirar, né? É uma fonte que o Santos pode beber bastante, né? O River Plate, a forma como ele ressurgiu no cenário sul-americano pode ser um exemplo bacana. Até por isso, Alex, que eu bato muito na tecla de que o Santos deve olhar com muito carinho essa Copa Sul-Americana, né? É uma competição que está ao alcance do Santos. Hoje eu vejo que os grandes rivais do Santos são os times brasileiros, né? O Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino, né? Até principalmente o Red Bull Bragantino, que é um time que o Santos, nos últimos tempos, não conseguiu ganhar. Já há mais de ano que o Santos não ganha do Red Bull Bragantino. Então, realmente, são adversários difíceis, mas que eu vejo a competição ao alcance do Santos. E aí, num mata-mata, a camisa do Santos pode fazer diferença. E, sem dúvida nenhuma, seria um título que o Santos não tem, né? Muita gente fala da Conmebol, né? Mas eram competências diferentes, né? A Copa Sul-Americana, ela surge para ocupar uma lacuna deixada pela Mercosul, que ocupou a lacuna da antiga Supercopa da Libertadores. E a Conmebol corria independente, parou porque a Conmebol já não viu mais vantagem em continuar com aquele formato de competição. Então é um título inédito também para a história do Santos, e sem dúvida nenhuma, ver o Carlos Sanches, que fez o gol, que o colocou como o maior artilheiro estrangeiro de sua história, né? Fez gol com a camisa celeste, ver o Carlos Sanches levantando essa taça da Sul-Americana, como eu disse, uma taça inédita na história do clube, no Centenário de Montevidéu, seria histórico, Alex. Muito bem. 12:03, eu preciso ir para o intervalo. Deixa eu só registrar aqui também que o Roger Sanassi, depois do Ventura no Santos, 2018, toda vez que a equipe enfrentá-lo tem que vencer, porque o que ele fez conosco foi de doer. O Matheus Smokovitz, o Santos precisa meter 15 para retribuir as maldições que esse Jair Pinguço, coitado do Jair Ventura. Que isso? Pinguço porque nos fez passar. Menos que isso é furada. O Aziz falou um negócio aqui, esses jornalistas são apaixonados em empresários, por que será? Não sei, Aziz, se você puder clarear a nossa ideia aqui, não sei se você está se referindo a mim, que sou jornalista. Eu não entendi muito bem qual a tua posição aqui. Eu, por exemplo, eu detesto... Desculpa, não detesto é uma palavra muito forte. Acho que o tal do mal necessário para o futebol, que é o empresário, é um negócio meio complicado, né? Tem empresários e tem empresários. A maioria transformou o jogador naquilo que ele era antes da Lei Pelé. O jogador antes pertencia ao clube, agora pertence ao empresário. E essa história do Bertolucci aí no Santos é aquela história como dormir com o inimigo, né? Porque você vai brigar pelo Caio Jorge, mas você tem o Diniz, o Sandri, o Zanocelo, acho que até o Kaique, todo mundo é dele. Então é complicado esse negócio, mas o Aziz, se você puder explicar quem são os jornalistas apaixonados por empresários, você joga no ar, não sei, né? Não é o meu caso.
você puder ser mais claro, eu agradeço. 12h05, vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e 40, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12h06 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Sicoob aqui na Baixada Santista é Sicoob Unimais Metropolitana. A sede aqui em Santos fica na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando que tem agência do Sicoob também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe. Além, é claro, das agências na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e no ABC Sicoob Unimais Metropolitana. Muito bem. Só mais algumas mensagens aqui, mais uma rodada de mensagens. Já vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Fábio Freitas, jogador é patrimônio e técnico não. Abre o olho, Diniz. Acho que ele deve estar falando sobre o Ângelo. O Nando Xavier, bater nos times do Jair Ventura é a nossa religião. Carmen Ruiz, bom dia a todos. Só espero que o Marcos Leonardo assine logo, pois nessa de virar titular pode acabar subindo na cabeça do moleque. Abre o olho, Santos. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui, prestigiar quem não prestigia ainda. Ângelo tretou com o Diniz, diz aqui o Davidson Garuti. Então, não é motivo, né? Não é motivo para tretar. Aí é que tem que entrar o tal do empresário, a família dele, aquele negócio todo. Porque o Ângelo também é outro que foi, como o Caio Jorge, veio menininho para cá, ele ainda é muito novinho, mas quanto tempo ele tem de Santos já, né? Então é pegar leve, porque quando esse tipo de coisa tretou com o Diniz, espirra, né? O cara não entende, ele é muito, muito jovem, mas ele precisa ser orientado, porque espirra no elenco, espirra na diretoria, no torcedor, e aí se cria um clima desagradável, né? Já se começam as teorias da conspiração, olha, não sei o quê, sabe? É bom ter uma tranquilidade. O empresário tem que passar isso para o jogador, né? O profissionalismo é isso também, né? Não ficar enchendo a paciência do técnico. Se ele tivesse entrado no Campeonato Paulista e tivesse feito 5 gols em cada jogo, ninguém está reclamando aqui, mas não é o caso, né? O Ed Santana, Caio Jorge ganhou o quê? Pois é. O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça. O Santos está certinho, tem que brigar mesmo e passar o recado para todos que as coisas mudaram. Chega de todo mundo sair de graça e agora o próximo passo é renovar antes. Enfim. O Clodoaldo Oliveira Diniz tem que ser um baita de um mala, deve ser um baita de um mala igual o Rogério Ceni. Cara, não sei, hein? O Nando Xavier, fechou, mandava todo mundo ir tomar suco de caju e buscar alho para ele. Momento culinário aqui do nosso internauta. José Silva, Alex, acho que o Diniz deveria dar mais minutagem para o Ângelo, mas para ele ir maturando. Não adianta só deixar no banco. Grande abraço. Então, Zé, eu também acho que ele precisa dar mais minutagem pro Ângelo. Mas você viu os últimos jogos do Santos? Sei lá, né? Eu acho que o Diniz, ele precisa... o Diniz me parece ser um cara muito, muito firme em algumas decisões, mas ele mostrou depois, com o tempo, que ele mudou a lateral esquerda, ele mudou a lateral direita, né? Ele mudou a cabeça de área.
Eu acho que é uma questão de tempo também para ele entender. Mas vamos lá. Santos e Chapecoense, meu caro doutor Cobra. E aí? O Santos é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Se não ganhar do último colocado, do Jair Ventura, vai ganhar de quem, doutor Cobra? O problema é que o Santos no campeonato tem sido meio Robin Hood, né? Vai muito bem contra os grandes e tem perdido pontos que não deveria. De fato, a Chapecoense vem muito mal na competição, né? E ainda assim consegue ter uma campanha fora de casa melhor que a do Santos, por incrível que pareça, né? Mas, de fato, o Jair Ventura não tem nenhuma vitória ainda à frente da Chapecoense, né? São 14 jogos, acho que são em torno de 14, 15 jogos e nenhuma vitória. Que o Santos, de fato, consiga ter um resultado satisfatório, consiga a sua primeira vitória fora de casa. Vai ter também como um grande adversário nesse final de semana a temperatura, né? Porque se nós temos um frio muito forte aqui na nossa região, que dirá em Chapecó no final de semana. A coisa realmente lá vai tá bem puxada. A gente viu as imagens ontem do estádio Alfredo Jaconi, lá do Juventude, com neve no gramado, né? Então, são coisas realmente excepcionais. E o Santos terá esse adversário a mais lá para o confronto contra o Chapecoense. Vai pegar um clima bastante pesado, um frio bastante intenso. Mas o que se espera, logicamente, o Santos precisa no Campeonato Brasileiro recuperar alguns pontos perdidos dentro de casa. Esse é um jogo que ele precisa efetivamente da vitória e acho que tem totais condições para isso. Só vou fazer um pequeno comentário, Alex, ali, quando a gente falou do Sanches, que de fato atingiu uma marca expressiva para ele até exaltou bastante isso em redes sociais, mas com todo o respeito a quem era o antigo detentor desse recorde, mas eu acho que o Santos, pelo tamanho, pela história dele, também merecia um estrangeiro como artilheiro de um peso, de uma envergadura, do tamanho proporcional ao que o clube é, e acho que o Sanches encaixa bem nesse perfil. Acho que foi um momento em que tanto o clube quanto o atleta atingiram uma marca expressivas para a sua história, né? Muito bem. O Caio já vai falar também do jogo de domingo, mas o Efigênio Filho, eu achei por sorte aqui, viu, Efigênio? Você não me marcou na postagem. Ele mandou aqui, bom dia, Lorde. Ontem faleceu o jogador Zizinho, em 1988, jogador do Santos. Ele botou aqui uma foto, inclusive. Tinha um time que tinha, só de cara aqui, eu já vi o César Sampaio, tinha o Nildo, o Raul, não sei se é o Zé Sérgio do lado dele aqui, não estou vendo muito bem. Enfim. E o Zizinho morreu de Covid no México, né? Ele é o pai do Giovanni e do Jonathan dos Santos, né? Os dois meninos que são mexicanos, né? Isso, exatamente. Até o Vitor de Andrade, curioso do futebol, me marcou aqui também com esta informação. Caio, mas vamos lá, o Santos vai pegar a Chapecoense. Imagino que no planejamento do Diniz vai ser utilizar o que ele imagina ser a força máxima. Até porque acho que o Moraes ainda não está à disposição. Só o Marinho que não pode jogar. Já que surgiu essa discussão toda, você iria de... tem duas alternativas, a gente vai descobrir isso em breve. Para manter o sistema, tinha que ser Ângelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Se for para mudar o sistema, ele vai ter que colocar Marcos Guilherme na direita, Marcos Leonardo de centroavante e Lucas Braga pela esquerda. O que será que o Diniz vai fazer, hein, Caio? O que você apostaria? Eu apostaria na entrada do Marcos Leonardo, né, com o Marcos Guilherme caindo pela direita. Eu acho que ele vai... Mas não é uma incoerência, Caio? E não é, né? E não é porque ele meio que já fez isso, né? Num jogo que o Santos não pôde contar com o Marinho, ele já colocou o Marcos Guilherme pela direita, o Lucas Braga pela esquerda, não funcionou muito bem, né? Agora, o fato é que no meio de semana, o Marcos Guilherme como, entre aspas, o falso 9 também foi uma negação, né? Uma invenção do Fernando Diniz que não deu em nada. Em determinados momentos, o time ficou cruzando bola para um jogador de 1,5 m de altura, né? 1,5 m de altura, obviamente, força de expressão, né? Ele não tem isso. Mas, aliás, o que levou a broncas, né, do Fernando Diniz, que depois também disse que o Marinho estava fazendo as coisas da cabeça dele, não o planejado. Isso é assustador, né? Ver que os jogadores não estão, assim, de fato, obedecendo a fio aquilo que o técnico pede.
Mas até pelo gol, né? Você falou que não dá para tirar o Lucas Braga porque o Lucas Braga fez gol. O Marcos Leonardo também fez gol, entrou no fim do jogo, fez gol, teve outra oportunidade, acabou mandando na rede pelo lado de fora. Enfim, é um jogador que, quando entrou, apresentou um bom rendimento. A questão é que hoje, né, você falou do Santos, o Santos é o pior visitante e tem um aproveitamento pior que o da própria Chapecoense como visitante. Então, é uma vitória para quebrar, né? É um jogo para quebrar essa história, para o Santos melhorar o seu rendimento fora de casa. E se o Santos pensa em ir para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, ganhar fora de casa é fundamental. O Santos precisa melhorar e muito a sua campanha como visitante e vai melhorar isso indo para cima, né? Ainda mais a Chapecoense, que tem aí, como você já disse, Alex, né, no comando do Jair Ventura, um retrospecto tenebroso. Doutor Cobra, a pergunta vale também aí para você. Iria de Ângelo já. Sabe o que acontece? Talvez o Diniz até estivesse pensando nisso, de botar o Ângelo e não o Marcos Leonardo. Só que aí surge uma história dessa, aí ele talvez repense para não dar a sensação de que ele está passando recibo. O moleque reclamou, eu estou pondo ele no time. Percebe como falta o Ângelo? Eu não sei quando é que foi esse problema que aconteceu aí, mas todo mundo sabe que o Marinho está suspenso desde o final de semana, né? Então, assim, ele até podia imaginar colocar o Ângelo, mas se ele colocar agora, vai parecer que ele atendeu a um chilique do jogador, né? Eu acho até que podia ser essa formação, até para você fora de casa, para você precisar de um contra-ataque, talvez mais velocidade e tal, ia ter espaço para o Ângelo jogar. Agora, talvez ele vá com o Marcos Leonardo justamente para não dizer, tá vendo? Atendi o desejo do jogador. Complicado isso, né, doutor? Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Eu acho que mesmo que passasse pela cabeça do treinador a utilização, eu acho que não utilizará de imediato, porque senão fica esse recado de quem está insatisfeito, faça a sua birrinha que eu lhe dou espaço, né? Eu acho que o atleta foi infeliz. Eu, sinceramente, não vi a declaração do atleta propriamente dito, vi mais a repercussão, o noticiário nesse sentido, mas absolutamente infeliz essa situação. Me parece, aí concordo com o Caio, eu acho que a opção vai ser mesmo pelo Marcos Leonardo, que tem feito gols quando tem entrado poucos minutos, né, e sempre mostrando muita noção da posição que joga, né? Ele tem muitas características de centroavante, embora não seja um atleta alto, mas ele tem muita leitura de jogo ali, das movimentações necessárias para criar espaços e ter oportunidades de finalização. Então me parece que a opção vá por esse caminho, porque de fato, quando o Marcos Guilherme, né, o outro Marcos, foi improvisado ali como um falso 9, tirou a melhor característica dele, que vinha muito bem nos jogos anteriores, que é a velocidade, né, o 1 contra 1 ali, a buscar jogadas individuais. Então, eu acho que a tendência é a escolha do Marcos Leonardo pelo momento, pela sequência que pode ser dada a esse jogador mais adiante. Então, acho que o caminho vai ser esse, né? A torcida pede muito para que não coloque o Marcos Leonardo, ou pelo menos uma parte da torcida, não vou dizer que todo mundo fala a mesma coisa, justamente pelo problema Caio Jorge, né? Entrar no segundo tempo, meter um gol, beleza, mas aí o cara começa a jogar todas, aí se ele fizer, eu vou usar a mesma lógica, né? Aí ele mete 3 gols contra a Chapecoense. Como é que tira dos próximos jogos? É loucura, só se o Diniz quiser viver perigosamente, né? E eu não estou falando nem do jogo de volta lá contra a Juazeirense, estou falando do clássico contra o Corinthians. Se o Santos ganha de 3-0 da Chapecoense, 3 gols do Marcos Leonardo, como é que tira do time? Aí ele vai lá no clássico, faz mais um. Pronto, virou titular, né? Será que tem esse tipo de orientação? É claro que é uma ingerência isso, né? Mas é uma ingerência, digamos assim, olha, é o seguinte, esse jogador está em processo de inovação. Não sei se vale a pena. O técnico tem que trabalhar com isso, né? Enfim, eu acho que o natural seria, apesar do Marcos Leonardo estar bem, aliás, eles podiam mudar de nome, né? Um podia tirar o Marcos, que eu me embanando toda hora. Um fica só Guilherme. Era Bahia. Ou arrumar um apelido, né?
Relâmpago, põe Relâmpago, né? Eu falo lá do Carros, Relâmpago Marquinhos, ou então vira Marquinhos, era mais fácil para minha cabeça, mas tá bom. Eu acho que era um jogo para ser para o Ângelo, porque ele é o reserva imediato do Marinho, ou deveria ser, né? Ele é o canhoto que joga pela direita e tal, ele manteria o esquema. Mas enfim, vamos ver o que o Diniz vai resolver até a hora da definição antes da viagem aí. Fala, Caio. Não, e para mim, né, acabou de passar isso pela minha cabeça, mas para mim não será surpresa se o Bruno Marques entrar como titular, visto que é um time que tem ali já meio que automatizada a questão do cruzamento na área. O Bruno Marques, no jogo do meio de semana, acabou sendo uma opção colocada pelo Diniz no intervalo, e o Marcos Leonardo no decorrer da segunda etapa. Então, talvez ali dentro da hierarquia de pensamento do Fernando Diniz, né, talvez seja um jogo mais para o Bruno Marques do que até propriamente para o Marcos Leonardo. Não estou falando que é a melhor opção, mas eu tento ali pensar com a cabeça do treinador, visto que no meio de semana ele já reproduziu isso aí, colocou o Bruninho antes do Marcos Leonardo. Muito bem. 12h21, a gente está na reta final do programa, deixa eu ler mais mensagens aqui. O Alexandro Dantas: Alex, essa molecada de hoje quer sentar na janelinha para ontem, caso do Ângelo. O Gil Santista também diz aqui: com a saída dele eu acho que perdemos muito pouco, porque ele faz tudo menos gol. Acho que está falando do Caio Jorge, né? Nítido nos jogos contra o Atlético Goianiense, Juventude, etc. Que a bola passou 1000 vezes na área e ele sempre estava mal colocado. Ô Gil, eu acho assim, o problema do ataque do Santos não era do Caio Jorge, né? É a característica dele. Por isso até que o Diniz está colocando o Marcos Guilherme ali, porque ele acha que precisa ter alguém de movimentação ali no meio, mais isso do que um fuçador. Eu não concordo. Eu acho que o time pode se adaptar até um centroavante mesmo. Mas enfim. E agora o Caio Jorge vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Vamos ver se vai mesmo, né? Se ele não fizer gol jogando do lado do Cristiano Ronaldo, ele tá mal arrumado. Apesar de que eu acho que o Cristiano Ronaldo agora fica mais lá de boa, né? Meio que de centroavante. Ele começa na esquerda, o Caio Jorge vai correr igual um condenado. Ele vai marcar mais do que nunca pro Cristiano Ronaldo ficar lá só esperando a bola. Isso se ele jogar, né? Repito, se ele jogar. Que mais aqui? O Adonis Varacli: Sampaoli em campo xingava geral e todo mundo elogiava ele. Para de ser Nutella. Pois é, o Adonis, mas o pessoal no Santos odiava o Sampaoli, né? Alguns jogadores também, o jogador percebia que ele era potencializado, então o cara aturava, né? Mas também não precisa ser 880, né? Você pode cobrar, mas você, né, tem um pouquinho de educação e tal. O que mais aqui? Deixa eu prestigiar quem eu não li. Tem bastante mensagem replicada aqui, ó. Alex, eles já têm apelidos. Marcos Guilherme é o Cachau e o Marcos Leonardo é o Léo. Mas o narrador não fala assim, né? Eu não consigo me acostumar. É que nem não consigo chamar o Bruno de Bruninho. Um sujeito daquele tamanho, parece um poste de Itu. Para mim vai ser Bruno Marques o resto da vida. Bruninho, o pirulão daquele lá, não tem como. A Débora Costa mandou boa tarde a todos. O Wagner Nascimento: bom dia, Alex. O time do Santos é bom, só falta pôr o Palha e o Kaique. O Luiz não dá. Muito lento, Luiz Felipe. O Roger pergunta: cringe, por que Cachau? Ô Roger, eu posso te explicar isso com toda tranquilidade, porque o meu filho, o João, que é o produtor lá do Canal 10, quando ele era pequenininho, ele ganhou um DVD do Tony Vasconcelos, do Carros, que ele assistiu até furar o DVD. Ele sabia todas as falas do filme. E o Relâmpago McQueen, que é o personagem desse desenho, que é um carro esporte, corre na NASCAR e coisa e tal, ele, quando ganha as corridas, ele fala Cachau, né? Então é Relâmpago Marquinhos, fizeram lá um trocadilho e tal. Então é por isso que eu conheço essa história e por isso que o pessoal colocou esse apelido nele. Tá certo? É isso, basicamente é isso aí. O Nando Xavier: Caio Jorge vai jogar com o CR7 só se for no PlayStation. O doutor Cobra, o Caio Jorge vai jogar com o Cristiano Ronaldo? Tem o Morata lá. É o Morata, não? Quem é que tem lá, não? Quem é que tem lá? É o Dybala. Quem mais que tem lá para ele concorrer ao Caio Rossila? Não lembro agora. Eu também não lembro os nomes de cabeça, mas eu tava vendo esses dias, alguém postou, tem umas 6 ou 7 opções de frente ali pro Caio Jorge
ir subindo na hierarquia, né? Ele vai ter que mostrar muito trabalho, mas eu acredito, viu, Alex, que ele vai chegar. Primeiro ano vão emprestar ele para algum clube, talvez até algum clube brasileiro. Mas enfim. Porque ele vai precisar desenvolver, ele não vai chegar pronto para aguentar a porrada da Europa. Acho que não, hein, Caio? Pô, os caras fazem esse esforço danado para tirar o cara do Brasil, vai emprestar para jogar no Brasil de novo? O próprio Adriano Imperador... Se emprestar, por exemplo, para Portugal, só me faltava essa. Já pensou a Juventus entra num acordo com o Benfica e empresta ele para jogar em Portugal? Ué, pode acontecer pro Porto, sei lá. A Inter fez isso com o Gabigol, né? Emprestou pro Benfica. Pois é, então eu não duvido nada que isso aconteça. A única coisa que eu discordo frontalmente da grande maioria é que o Caio Jorge vai mal, porque já tem gente que fez um voodoo, sabe? Tá com uma agulha assim espetando no pé do Caio Jorge, no joelho dele, pra ele ir mal lá. Doutor, eu quero que ele vá bem pra caramba. Que o Real Madrid compre ele por 100 milhões de euros. 100 milhões de euros cai quanto na conta do Santos, doutor? Faz aí a conta rápido, o senhor que é bom de matemática. O Santos tem praticamente todo o período de formação, né? Você acha que está se referindo ao mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Aqueles 5% que são destinados aos clubes que contribuíram para a formação do jogador, e o período a janela que pega esses 5% é do período dos 12 até os 23 anos de idade. Quer dizer, o Caio é um menino aí com 20 para 21 anos, né? Então o Santos teria um percentual bem grande de uma futura transferência, e eu sou como você também. A partir do momento que o atleta sai do clube, você tem que torcer para o sucesso desportivo dele, para que o Emerson Palmieri é um grande exemplo disso, né? O Santos não obteve receita pela transferência dele efetiva, mas as transferências que o atleta tem feito dentro do mercado europeu acaba rendendo ao clube uma importância interessante aí para fins de indenização por ter contribuído para a formação desse jogador, né? E isso vale ao longo de toda a carreira desportiva dele, né? Então, isso é um mecanismo interessante que a FIFA tem para garantir indenizações, compensações financeiras para os clubes que investem na formação dos jogadores, né? O danado do Neymar foi renovar com o Paris Saint-Germain. Por que ele não foi pro Milan? Milan não, por Milan não tem dinheiro. Por Real Madrid, Barcelona, hein, Caio? Só para título de informação, recorri aqui à internet para ver as opções de ataque do elenco da Juventus. Além do Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Federico Chiesa, que fez uma excelente Eurocopa, Álvaro Morata, já na sua reta final de carreira, o Bernardeschi, também campeão da Euro com a Itália, e tem outras aqui, tem o Marco Piacca também, que é um cara que é bastante falado, Félix Correia, Nicolo Fagioli, Marc Iaché, são outros jogadores mais jovens, de base, né, que acabam integrando ali o elenco profissional. Mas ele tem pelo menos aí uns 5 nomes mais consagrados, né, principalmente Dybala, o próprio Morata, o Chiesa, que fez uma excelente Eurocopa. Tem 5 nomes aí, uma meia dúzia de nomes mais consagrados aí, que ele vai ter que superar para ter espaço. Se a ideia da Juventus, né, do técnico que acabou de assumir, ou melhor, reassumir, que é o Maximiliano Allegri, vai ter que, não sei qual é o pensamento do Allegri pro Caio Jorge, né? Se é que já informaram o Allegri, olha, o Caio Jorge é nosso, pode pensar em onde você vai pôr e tal. Mas, enfim, não sei qual é o planejamento esportivo da Juventus pro Caio Jorge na sequência da carreira dele. O seu Sinoves me perguntou aqui, Alex, você sabe da aposta do Caio, da Carmen Miranda? Eu falei o seguinte, falei que o Santos, como tá jogando, da forma como tá jogando, se classificar para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, que eu duvido, eu acho pouco provável, acho que o Santos tem que priorizar a Copa Sul-Americana. Se for via Campeonato Brasileiro, eu vou lá no Esporte por Esporte, da Santa Cecília TV e também do canal do YouTube do Esporte por Esporte. Vou vestido de Carmen Miranda, porque eu acho improvável que o Santos se classifique via Campeonato Brasileiro para Libertadores. Eu apostei isso. Para sua sorte, o Santos ganhará a Copa Sul-Americana. Porque seria uma das cenas mais dantescas, o Caio Russilo fantasiado de Carmen Miranda com uma banana, uma maçã na cabeça. Mas olha, teve gente que apostou aí com a camisa do Corinthians. Eu ainda prefiro ir de Carmen Miranda. Quem fez? Quem falou isso? Tem uma aposta do Wagner Frederico com o Raleigh Rodrigues, né? Se o Santos ficar entre os 10 primeiros,
é o Halley quem vai com a camisa do Corinthians. Ficar atrás ali da 11ª, 12ª, até o 20º lugar, creio não, né? Mas aí é o Halley... Eu não vi esse dia, Os dois estão... A chance do Santos terminar entre os 10 é grande. Alguém vai fazer o programa com a camisa do Corinthians. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Para aqueles muito amigos do Caio, agora a gente tem então 2 motivos para torcer para o Santos classificar na Libertadores pelo Brasileirão, né? Ele só não diz quando ele pode pagar essa aposta. Ele pode fazer isso no Carnaval, porque o ano que vem, se tudo der certo, talvez tenha um carnavalzinho, né? Aí o Caio já sai numa escola de samba lá do Guarujá e coisa e tal, já pertencendo à ala das baianas, vai de Carmen Miranda abrindo lá tudo, tá certo? Muito bem. Olha, só pra gente finalizar, o Davidson, gostou dessa que eu inventei, né, Davidson? Foi eu que falei lá no Canal 10, que o Caio Jorge vai ser o carregador de Gatorade do Cristiano Ronaldo. O Milton Augusto de Oliveira, santista de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, mandou bom dia. Deve estar um frio desgraçado aí, rapaz. A gente aqui com 12 já está todo encapotado. 2 casacos e 2 meias. O Felipe Rei parecendo a Pantera Cor-de-Rosa aqui do outro lado também, com o seu moletom rosa e coisa e tal. Imagina o frio que deve estar aí, meu Deus. O Matheus Mokovitz diz assim: o menor dos problemas do Santos é o Caio Jorge. O problema é a volta do Rodrigão, do Thailson e do Arthur Gomes. O José Silva diz aqui, o Caio Jorge não vai ficar nem no banco, vai ser emprestado ao Kiev ou ao Catania. Que coisa, né? Mas enfim, eu espero que ele jogue, seja feliz e dê dinheiro para o Santos, porque também não resolve nada da nossa vida. Se ele pegar uma transferência marota, como diria o outro, entra um dinheiro razoável aí nas contas santistas, tá certo, meus caros? 12h31, vamos fechando esta edição do Esporte em Destaque. Doutor Rafael Cobra, Caio Rucilo, obrigado pela presença. O Efigênio mandou uma aqui de final. Caro Lorde, você não consegue chamar o Bruno de Bruninho, mas chamava o Chulapa mais alto de Serginho. Mas ele sempre foi o Serginho Chulapa, né? Ele nunca foi o Bruninho Marques, né? Sempre foi Bruno Marques. Efigênio, nessa eu não vou conseguir. Não tem jeito, tá certo? É que nem o Holland. Para mim era Holland mesmo e pronto. Já foi também, não vou nem lembrar disso. Caio, obrigado pela presença, um abraço. Sempre que possível, volte outras vezes aqui ao Esporte em Destaque, inclusive porque antes do jogo a gente sempre bate um papo sobre Star Trek. Tá certo? Um abraço, hein, Caio? Até a próxima. Sem dúvida, o prazer todo meu, Alex. Um abraço a você, um abraço ao Dr. Cobra, toda a audiência da Boc News TV. E espero voltar em breve aí pra gente seguir falando do nosso Santos, de preferência sem estar vestido de Carmen Miranda aqui na Boc News TV. Um abraço. Valeu, Caio. Doutor Cobra, obrigado pela presença, um abraço. O senhor agora vai revezar com o Tony Vasconcelos, hein? O Tony vai fazer a cada 15 dias aqui com a gente às sextas-feiras, e semana que vem teremos o Leandro Maia estreando aqui às segundas-feiras como fixo do programa, tá certo? Doutor Cobra, obrigado, um abraço. Eu espero, sinceramente, que daqui a 2 semanas não falemos mais de Caio Jorge. Até lá, doutor Cobra, seu destaque final. Valeu, Alex, é sempre um prazer. Eu só fico triste que era sempre tão bom também poder dividir o programa com o Tony, mas questões de grade, natural. E como última informação, a partir da segunda-feira, abre-se a janela de transferências para atletas entrarem no mercado brasileiro. Então, aqueles jogadores vindos do exterior passam a ter legitimidade para atuar aqui no futebol brasileiro a partir agora do início do mês de agosto. Então, a gente deve ter algumas mudanças aí consideráveis em alguns clubes do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, é sempre muito prazeroso esse nosso bate-papo. Um abraço ao Caio aí também e nos vemos aí no próximo programa, mas estamos sempre à sua disposição aqui. Obrigado, doutor Cobra. Aliás, com esta informação já dá para se imaginar a tal da história do Lacava, né, o venezuelano que o Santos está negociando. Acho que só talvez faltasse isso, realmente reabrir essa janela para que semana que vem o jogador possa ser anunciado aqui pela diretoria santista. Meus caros, desta forma, estou fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, pela produção, pela edição, a você que nos acompanhou também aqui pela Boc News TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site do Boc News, pelo canal de áudio
Na segunda-feira a gente está de volta aqui, 11h30 da manhã. Quem sabe, eu sempre falo isso, para analisar a primeira vitória do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Uma hora essa zica tem que acabar, né? Como diz o ditado, não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. Vamos ver se o Santos deixa a lanterna dos visitantes do Campeonato Brasileiro. Tá certo, meus caros? Dito isso, fecho o programa desta sexta-feira. Segunda-feira nos reencontramos. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.